Pronto. Bom, gente, todo mundo já sabe, tá, que a diabetes ela faz parte de um grupo de doenças metabólicas, tá, caracterizada pelo aumento, né, significativo, tá, de glicose no sangue. Então, quem sabe falar um pouquinho sobre doença metabólica? Quem conhece alguma outra doença metabólica que não seja diabetes? Hipotireoidismo? Isso, exatamente. Então, assim, todas essas doenças, gente, relacionadas ao metabolismo, elas são muito importantes porque demandam um tratamento bastante complexo. Um tratamento que depende muito da pessoa. Não é aquele tratamento que a gente vai ali, estou com uma infecção, vou tomar um remédio, um antibiótico e fico boa. Não é assim. Doença metabólica tem todo um comprometimento entre a pessoa, entre o portador e a sua doença. A gente sabe que muito, né, se escuta falar de pacientes diabéticos que evoluíram, que amputaram perna, que ficaram cegos, que vivem numa condição horrível, né? Tudo porque não fizeram uma adesão ao tratamento, não respeitaram o tratamento. Então, são doenças que a gente precisa da colaboração do paciente para a gente ter uma resposta positiva. Da mesma forma que o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, o paciente vai ser dependente toda a vida daqueles remédios, então ele tem que estar comprometido com isso. Então, quando a gente fala muito de educação para a saúde, eu falo que quando a gente faz cartazes maravilhosos, a gente vai na comunidade, a gente vai nas escolas e a gente faz aquela apresentação maravilhosa, não é verdade? Se empenha para caramba, mas a gente sabe que o resultado nem sempre é aquele que a gente desejou, não é verdade? Porque tem muita gente que não aceita a doença, tem gente que acha que diabetes é uma coisa que ele pode controlar, que hoje ele não vai comer doce, vai ficar tudo bem. Ele acha que a diabetes está relacionada só ao fator açúcar, e a gente sabe que não é só isso. Então, é uma doença que, embora a gente tenha muita atenção do Ministério da Saúde com medicamentos que são gratuitos e tudo mais, a gente ainda tem um índice muito alto, tá, de diabético no nosso país. E não só no nosso país, turma. Em todos os países, principalmente nos Estados Unidos, o índice de diabetes é muito alto. Nos Estados Unidos, a gente sabe que por conta do alto consumo do fast food, a gente tem um número bastante grande também. Tá? Então, a gente sabe que existe a insulina, né, que é aquele hormônio que o pâncreas produz, tá? E esse hormônio é aquele que vai controlar o nível de glicose no sangue, tá? Hoje a gente sabe que, dependendo de cada laboratório, o padrão normal de glicemia pode ter pequenas diferenças. Então, eu coloquei aqui que o valor normal de uma glicemia pode ser de 70 a 110. Então, sempre que vocês pegarem o resultado de exame, ou se vocês fizerem o exame de vocês ou de algum familiar, quando vocês forem avaliar, vejam que está escrito como valor de referência. Tem laboratório que considera o valor de referência 80, tem laboratório que considera 100. Daí a gente vê que está um pouco mais elevado, a gente já fica, nossa, super preocupado, e às vezes não. Às vezes é o valor de referência que aquele laboratório usa, que trabalha, né, com o reagente que ele usa. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse sentido. Antes, como eu falei, quando a abertura para a indústria farmacêutica era mais fechada, a gente tinha normalmente um padrão mais igual, que a gente tinha pouco reagente no mercado, então mais ou menos era o mesmo padrão. Hoje a gente tem uma infinidade de reagentes, então a gente tem vários padrões. Tá?
Então, gente, no diabético a gente tem o quê? Duas situações, tá? Ou as células podem parar de responder à insulina, tá? Ou o pâncreas pode parar totalmente de produzi-las, tá? Então, quando a gente tem aquela que a gente fala, diabetes tipo 1, em qual situação ela se encaixa? Alguém consegue lembrar? Se já ouviu falar sobre a tipo 1 e a tipo 2? Todo mundo sabe, Então, a tipo 1, mas na hora de falar, vai aí, Débora, tipo, então, a tipo qual é? Tipo 1 é a mais é quando o pâncreas já não frequente. Fala, Débora, eu não... mais frequente, eu acho. Oi? Professora, Meu som tá ruim. tá travando o da senhora. O da Débora não tá travando tanto não, mas eu acho que o da senhora tá travando mais. O meu tá? Tá travando um pouco mesmo, achei que fosse minha internet. O da senhora tá... A senhora fala, dá uma travada, fala, dá uma travada. Aí fica meio confuso pra gente. Que igual a Débora estava tentando explicar e não estava conseguindo. Porque na hora que ela ia falar, a senhora falava, ela parava. A senhora falava, ela parava. Débora, pode falar. Ela está escrevendo aqui no chat, professor. Ah, tá, eu vou ficar calada. Deixa eu ver aqui. Tá, turma, então, a tipo 1 é exatamente aquela que o pâncreas deixa de produzir, tá? Então, ela não produz mais a insulina. Isso pode acontecer tanto logo no início da vida, tá? Crianças a partir de 1 ano, 2 anos, que às vezes a gente tem muita dificuldade para fechar o diagnóstico, porque nenhuma mãe vai pensar que seu filho pequeno, né, de 2, 3 anos, já vai ter diabetes. Então, demora um pouco primeiro, para a mãe buscar assistência médica. Segundo, para ela acreditar realmente que o filho é portador de diabetes. Mas isso pode também se prorrogar por mais, aparecer com 8 anos, 10 anos, 15 anos. Os artigos mostram que após 30 anos, tá, já é bem mais difícil, tá, o pâncreas deixar de produzir. Aí a gente já vai entrar na classificação do tipo 2, tá, mas a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, o diabético, tá, ele pode ter complicações sérias, tá? E a que a gente tem mais receio, tá, é a cetoacidose diabética, que vai fazer com que o paciente dependa, na maioria das vezes, de uma ventilação mecânica. E a gente sabe o quanto sempre foi difícil a gente ter acesso para todos os pacientes que dependem de um ventilador, né, ter essa facilidade. Já era difícil antes do aparecimento da Covid. Hoje, com o aparecimento da Covid, isso ficou muito mais difícil, porque o que acontece? A gente tem um paciente que está evoluindo na sua gravidade da função pulmonar, a gente vai pegando todos os ventiladores disponíveis no hospital, não é verdade? E aí, para aquele paciente que não é portador, tá, da Covid, mas sim de alguma outra doença, acaba faltando para esse paciente. Tá? Então, aqui, o diabetes, ele afeta aproximadamente 7,6% da população brasileira. Mas a gente acredita que esse percentual já esteja acima de 15%, porque a gente tem muito caso não notificado. Então, fica no ar aquele paciente que tem uma hipoglicemia ou tem uma hiperglicemia, vai ser atendido na UPA, tá? Mas acaba não dando prosseguimento ao tratamento, não se inscreve no programa Hiperdia, então ele fica perdido e isso não é computado pelo Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos, 800 mil casos novos são diagnosticados por ano. O diabetes é a quinta causa principal de morte por doença, principalmente por causa da alta taxa de doença cardiovascular, tá? Então, uma tendência muito grande ao infarto agudo do miocárdio e ao acidente vascular cerebral.
No Brasil, nós temos aproximadamente 16 milhões de portadores de diabetes. As mulheres estão sendo mais acometidas, tá? Mas o aumento da prevalência nos homens tem sido bastante expressivo, tá? Então, a gente tem mais ou menos, tá? Estudo que foi feito entre 2006 e 2018, 54% homens e 28% mulheres. Depois do advento da mulher que trabalha fora, né? Esse percentual aumentou muito, porque ela passou também a ser uma consumista, né? De todos esses produtos que ajudam, né? A agravar cada vez mais a diabetes no organismo do paciente. A questão da alimentação, ela é fundamental. Então, eu sempre falo que nós fazemos uma alimentação muito errada, e principalmente nessa correria, tanto o estudante, né, principalmente para quem estuda o dia inteiro, acaba sendo refém de todas aquelas coisas dependentes de cantina, não é verdade? A gente dava intervalo na aula presencial, corria lá na cantina, na Lili, comia um salgadinho, comia uma coisa. E isso vale, gente, não só para aluno, professor, para todo mundo, trabalhadores, tá? A gente vai muito mais, né, ao salgado do que consumir uma fruta ou outro alimento mais saudável. Então, isso tudo faz com que vá aumentando nessa tendência que já existe no organismo de todos nós. Principalmente depois de 60 anos, a gente vai ter um metabolismo bem menor, não é verdade? Então, a gente vai ter uma glicose bem mais instável. Então, desde sempre, a gente tem que fazer uma alimentação bem mais saudável. Mas é o que eu falo, falar é muito simples, né? Muito fácil, mas a gente sabe que o dia a dia acaba sendo muito complicado. Principalmente quando a gente vai na nutricionista, a nutricionista passa aquela lista, né, de coisas saudáveis. Daí você vai ali no supermercado e o saudável vai ficar dentro de casa, porque o bolso da gente não vai comportar, não é verdade? A gente chega lá, o alimento é caríssimo, a fruta está cara, a verdura está cara, você quer comprar um grão, um cereal, é tudo caro. Então, é muito difícil a gente falar em alimentação saudável quando a gente chega também no supermercado e o preço está super alto. Isso que eu falo, professora. A minha amiga fica assim, mas caraca, eu vou comprar dieta porque eu sou diabética. É tudo muito caro. Aí eu trago para casa, aí eu vou trabalhar, que eu trabalho toda noite. Quando eu chego no plantão, meus filhos já comeram tudo. Aí não sobra nada. Aí é ruim. Aí fazer a manutenção de uma boa dieta é muito difícil. É muito difícil. E olha só, às vezes, quando eu estou atendendo algum paciente, eu também sinto isso, porque a gente vai conversar com o paciente, vai orientar o paciente, mas a gente está vendo que ele não tem condição, né, econômica para estar realizando aquilo que a gente está orientando. Então, a gente tem que partir para alguma coisa que seja mais adequada àquele tipo de população. Porque a gente não pode falar, gente, em usar uma farinha especial e estar usando um produto que é dietético, que é caríssimo, que é uma embalagem super pequena, que não dura nada. A gente fala em fruta, às vezes a fruta está caríssima, você chega lá, até a maçã, que sempre tinha um preço super razoável, tem vezes que você chega lá, está super caro. Então, por isso eu falo que é uma dependência muito grande da doença com o seu portador. Para piorar, Débora, o diabetes é a principal causa de amputação não traumática, cegueira em idade produtiva, tá? E doença renal em estágio terminal. Quer dizer, é tudo de ruim, porque o prognóstico, né, da doença é muito ingrato para a gente. Se a gente realmente não começar a frear, e ela é uma doença que ela se apresenta, tá? Naquele vestida de uma pessoa com muita falsidade, né? Que a gente melhora, fica bem, aí a gente acha que já pode comer tudo, aí a gente abre mão do doce, mas chega lá, come um empadão, uma macarronada, né? Que está cheio de carboidrato, que o carboidrato é muito mais difícil ainda para se decompor, que ele ainda vai se decompor em glicogênio, para depois se decompor em glicose.
Então, muito mais tempo que ele vai ficar no organismo da gente até ser metabolizado, não é verdade? Eu falo que se tiver que comer alguma coisa, é melhor comer o doce do que comer um empadão, uma macarronada, principalmente se for à noite, gente. Fazer esse tipo de alimentação noturna, né, e deitar rapidinho, o teu pâncreas não vai ajudar, o teu metabolismo vai adormecer, né, e a gente vai acabar ficando super comprometida. A doença acomete, tá, particularmente os idosos com mais de 65 anos de idade. Acomete no sentido que é o próprio envelhecimento, tá? E a gente já traz essa questão do acúmulo de glicose e uma dificuldade maior do nosso organismo em fazer esse metabolismo, tá? Os gastos com a doença atingem valores, tá, bastante elevados, já que metade da população portadora, tá, de diabetes são hospitalizados a cada ano. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá? Estima-se que os custos com a doença alcancem 200 bilhões por ano. Então, para quem já trabalha em hospital, tá? Principalmente na clínica médica, sabe que muitas vezes, né, o paciente fica internado, dependendo do motivo pelo qual ele ficou internado, durante algum tempo, né? Então, isso vai dificultar bastante a recuperação dele mais rápida e aumentar significativamente o custo, né? Então, aqui, gente, eu trouxe alguns tipos de diabetes, tem vários tipos, mas a gente vai ficar preso, tá? Os mais comuns, aqueles que a gente vai ter oportunidade de ver no hospital, tá? No nosso estágio, no período que a gente vai ficar lá. A gente tem o tipo 1, que é aquela diabetes em que a pessoa vai ser insulino dependente, tá? Embora seja um percentual bem pequeno, de 5 a 10%, tá? Mas é uma diabetes ao qual, né, desde o seu aparecimento, tá? O paciente vai ficar refém, tá? De ser dependente da insulina, porque o pâncreas não produz mais, tá? E a gente tem o tipo 2, tá? Que é o não insulino dependente, que é maior percentual, 90% dos casos, tá? São diabetes tipo 2, pode surgir, tá? Já na fase adulta, né? Não surge na fase infantil, tá? E acomete a maior parte da população. A gente tem também a diabetes gestacional, tá? Ela só acontece, tá? Durante a gestação, por conta dos hormônios placentários, que provocam uma resistência à insulina. Essa diabetes, turma, depois que a mulher ganha neném, tá? A tendência é estabilizar, tá? E aí ela some completamente, tá? Alguns casos, né? Precisa de acompanhamento por mais algum tempo, tá? Ou até pode se transformar numa diabetes tipo 2. Mas é bem mais rara. A gente tem a diabetes mellitus associada a outras condições ou síndromes, tipo alguma pessoa que nasce com alguma síndrome, dessas que a gente vê pouco, então pode ter uma diabetes que está associada exclusivamente a essa situação. Pode ser também a outras condições, tá? Alguma coisa que foi estimulada durante uma cirurgia ou alguma situação que essa glicemia aumentou. Daí vou dar um exemplo, na cirurgia cardíaca, que a gente sabe que precisa congelar esse coração para que a equipe de cirurgia possa manusear o coração. Então, a gente resfria bastante esse coração, a gente coloca gelo, e em contrapartida, o coração começa a fazer o quê? Ele começa a compensar, né, esse mecanismo, tá? de energia que ele está perdendo. Então, aquele mecanismo de compensação, tá? O organismo começa a produzir muita glicose para compensar esse resfriamento do corpo, tá? Só um minutinho aqui, gente. Eu vou precisar interromper aqui. Então,
A gente tem também o diabetes insípido. Alguém já ouviu falar sobre esse tipo de diabetes, turma? Eu. Já. Eu, Débora. Débora, fala um pouquinho sobre o que você sabe sobre esse tipo de diabetes. Quando o organismo não metaboliza o sal e a água, né? Isso, Estão tá? relacionados. Ele tem uma deficiência, né, na vasopressina, que é aquele hormônio antidiurético. Então, assim, a gente tem poucos casos que eu falo assim, no sentido da gente ver, da gente conviver com esse tipo de pacientes. A minha experiência já de muitos anos de assistência, tá? Eu vejo mais no pós-operatório de neurocirurgia, tá? Quando a gente faz neurocirurgia, existe já um protocolo, tá? Para prevenção da diabetes insípido, porque o paciente de neurocirurgia, ele recebe muito líquido, muito líquido. Então, ele pode ter uma alteração, tá? Um comprometimento, tá? Na vasopressina, tá? E o paciente desenvolver essa diabetes. Então, normalmente, os pacientes são acompanhados, tá? Tem casos que o paciente não responde e ele acaba indo a óbito pelo diabetes insípido, tá? E não pela cirurgia, o que acaba sendo, assim, muito triste, né? Porque todo envolvimento, às vezes, para a gente tirar um aneurisma, né? Um tumor cerebral, e aí o paciente acaba morrendo por um quadro de diabetes insípido, tá? Mas é um tipo de diabetes bastante também ingrato, que nem sempre responde ao tratamento proposto, tá? Então, assim, bastante difícil mesmo, tá? Só que, como eu falei, a gente tem pouca oportunidade de ver esse tipo de diabetes. Então, às vezes, quando a gente vê, vale a pena a gente dar uma lidinha, procurar saber um pouco mais. E um paciente, professora, uma criança que ela era neuropata, né? E ela era portadora de diabetes insípidos. Isso que eu conheço. Porque é tão difícil, né? Deixa eu só mexer aqui um instante, turma. Eu. Aumentando aqui, pronto. E quando a gente vai, não sei se vocês já ouviram falar, a Débora já deve ter visto, tá? Que falar sobre o Hospital Fernandes Figueira. Uhum. Quem trabalha com crianças já deve ter ouvido falar bastante. Lá no Fernandes Figueira, turma, existem doenças específicas, espera aí que eu vou... Existem doenças tão específicas, mas síndromes tão raras, tá? Que, assim, é super difícil a gente conhecer. Eu falo que são síndromes que têm um nome estranho, que é difícil da gente pronunciar, tá? A gente não sabe do que se trata e, muitas vezes, tá? Nem a equipe médica sabe como vai conduzir o tratamento. Então, às vezes, a gente vê casos, né, de situações que, além da doença de base, a criança ainda apresenta quadro de diabetes insípido. Então, assim, é um hospital que te dá assim, muita oportunidade de você ver coisas assim que você nem sabe que existe. Uma vez eu peguei uma prova que teve para lá, daí eu falava assim, gente, olha que eu trabalho com criança, mas se eu fosse fazer essa prova, acho que eu só ia acertar 10%. Era tanta síndrome, gente, tanta doença que eu nunca tinha ouvido falar, entende? Que você fica assim perdida. Síndromes relacionadas com alimentação, síndromes relacionadas com má formação congênita, muita coisa mesmo. Então, quando a gente está no hospital mais especializado, né, a gente consegue ver muito mais essas coisas que a gente vê em menos quantidade nos demais hospitais. Então, a gente vai trabalhar mais com esses 5 tipos de diabetes, tá? Mas existem alguns outros, mas a gente não vai se aprofundar aqui. Afinal, nosso objetivo é saber como nós vamos cuidar, né, desses pacientes. Tá? Então, falando mais um pouquinho, né?
sobre o tipo 1, tá? Que é aquela que as células pancreáticas vão produzir pouca insulina ou mesmo nenhuma, tá? Às vezes ela produz pouca no início da vida e aí vai deixando de produzir aos poucos até não produzir mais, tá? Então, o início é sempre agudo, tá? Assim, de repente começam os sintomas, por isso que eu falo que é de difícil diagnóstico, tá? É mais comum antes dos 30 anos, tá? E o tratamento é baseado em dieta, exercício e injeção de insulina, tá? Então, assim, o tratamento, gente, para qualquer tipo de diabetes, com exceção da insípidos, vai ser sempre dieta e exercício, tá? Hoje existe um trabalho feito, deixa eu falar, um trabalho que é realizado em 4 postos de saúde do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Lá, os pacientes eles não estão mais tomando nenhum tipo de medicamento, de hipoglicemia antes, nada disso. Eles estão utilizando somente o quê? Fazendo exercício físico, tá? E dieta. Então, o exercício físico, tem o educador físico, tá? Todo dia da semana, de segunda a sexta. Então, ele faz uma roda, divide esse grupo de diabéticos, daí ele faz caminhada, faz exercício, e junto com essa atividade física que é feita diariamente, tá? E o uso de uma alimentação mais saudável, mais adequada, eles estão conseguindo, tá? Manter o nível de glicose super estável, maravilhoso, e não usar nenhum tipo de medicamento. Não está usando metilformina, que é o Glifage, não usa mais insulina, tá? Para aqueles que usavam hipoglicemia anti-insulina, para o tipo 1 não tem como, porque aí o pâncreas deixou de produzir, né? A gente não tem como consertar isso. Mas para o tipo 2 está sendo uma resposta assim, maravilhosa. Então, a gente vê que a gente pode estar fazendo muita coisa para estar controlando isso. Agora, também a gente sabe o quanto é difícil para quem trabalha, para quem tem uma atividade muito presa dentro do seu ambiente de trabalho, ele não vai poder ter acesso a esse exercício físico, né? Que demanda o quê? Demanda uma queima de glicose significativa, que é mantida com uma alimentação adequada. Então, assim, ficou perfeito. E assim, eu amo esse trabalho que é feito lá, eu já fui conhecer, fiquei assim encantada. Aí aqui a gente tem o tipo 2, né, que começa com uma sensibilidade diminuída à insulina. Inclusive, turma, eu queria falar para vocês que muitas vezes a gente faz o exame, e aí quando a gente vai ver o resultado da glicose, está 100, está 98, está ótimo. Só que hoje a gente tem que se aprofundar nesse exame. Somente o exame, tá, de glicose comum, tá, não vai mostrar para a gente, tá, o que realmente a gente está apresentando. Então, a gente tem outros exames, curva glicêmica, tá, outros exames mais específicos, tá, que vão mostrar realmente como está a minha situação de resposta à insulina. E daí, quando a gente faz essa curva glicêmica, a gente vai ver o quê? Que o nosso organismo já está apresentando uma sensibilidade diminuída, tá, à insulina, que a gente chama de resistência insulínica. Então, ali, eu estava com resultado de 98 de glicose, mas só quando eu faço resistência insulínica, já está 200 e pouco. Então, está mostrando para a gente que daqui a algum tempo, com certeza, a minha glicose vai aumentar, tá, de forma bastante significativa, tá? Então, o tratamento também é baseado em dieta e exercício, tá? E aí, nos casos mais graves, a gente já vai passar a usar agente hipoglicemiante, tá? Que é a metilformina, tá? Tem o nome comercial de Glifage no mercado, e o Ministério da Saúde disponibiliza de graça, gente, essa medicação. Então, basta ele ir ao médico, o médico vai fazer a receita, né, com a dosagem, e ele vai na farmácia se inscrever no programa da farmácia popular e vai receber seu medicamento todo mês, tá? Nesses casos, às vezes, tá, você pode estar usando, além do hipoglicemiante oral, ainda complementar com uma dose de insulina, tá? Tem pessoas que reagem, tá? Reage pouco ao resultado dos hipoglicemiantes orais, tá? Então, aí, ele precisa trocar para o uso da insulina.
tá? E a gente tem que estar sempre monitorando esses níveis de glicose para ver como é que ele está se comportando, tá? É mais frequente entre pessoas com mais de 30 anos de idade ou até mais um pouquinho. Aí, turma, agora a gente vai ver aqui, tá, alguns sinais e sintomas importantes. Quero pedir para vocês duas coisas, turma. Eu vou comentar com vocês, vou discutir com vocês, tá? Os sinais e sintomas da hiperglicemia, que é quando a glicose sobe muito, e a gente também vai discutir sobre a hipoglicemia, que é, assim, super importante, tá? E eu vou pedir para vocês avaliarem o que vocês acham que é mais importante nas duas situações, ok? Então, a gente vai ter, tá? Uma hiperglicemia, que pode ser, tá, acima de 140, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem 400, tem pessoas que fazem 500 e alguma coisa, 600, tá? Mas aí já vai entrar num quadro muito mais grave. Tem pessoas que chegam com 600 de glicose, de glicemia, tá? Já está em coma diabético, tá? Então, esses pacientes, tá, com hiperglicemia, eles vão apresentar a famosa tríade clássica, tá? Que é tudo muito, tudo aumentado, tá? Poliúria, polidipsia e polifagia. Então, aumento do volume urinário, aumento da ingesta de líquidos e aumento do apetite, tá? Então, esses três, tá, que a gente chama de tríade clássica. Além disso, a gente pode ter aqueles pacientes que perdem muito peso, tá? Significativamente, tá? Tem gente que perde assim, tá? 20, 30 quilos, dependendo do peso que tem. Às vezes, o único sinal, no caso é um sinal, é essa perda de peso significativa. Tanto que muitas vezes a gente acha assim, nossa, esse paciente aí deve estar com câncer, né? Está emagrecendo tanto, ou então está com alguma outra doença. E aí ele não tem nenhum sintoma, ele tem fome normal, tem sede normal, urina, entre aspas, normal, tá? Então, a única coisa que ele está apresentando é essa perda de peso. E aí, quando o paciente apresenta esse sinal, tá? E lá vai a gente para outra dificuldade, porque a gente vai pensar em várias coisas, menos em diabetes. Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira, tá? A mãe dela é astróloga, super conhecida no mundo global, tá? E a dona Eugênia começou assim, tá? Começou a perder peso, resumindo, perdeu 28 quilos, assim, em umas 2 semanas. E daí começaram a pesquisar várias coisas, né? Inclusive, nessa pesquisa, descobriram até que ela estava com uma obstrução cardíaca, fez uma cirurgia cardíaca, tá? Só que ela estava com, assim, a glicemia altíssima, 400 e pouco, e nunca soube que era diabética. Então, o único sinal que ela teve foi essa perda significativa, tá, de peso. Então, a gente também tem que se atentar para isso. Quando a gente está com o paciente conversando numa consulta ambulatorial, a gente tem que saber buscar essas informações, tá? Porque às vezes o paciente não fala, não quer falar, não é verdade? Então, a gente sabe que na hiperglicemia, tá, o paciente vai apresentar isso. Então, ele tem muita fome, ele quer comer toda hora, ele tem muita sede, tá? E toda hora ele vai urinar, porque ele ingere muito líquido, ele tem que botar esse líquido para fora também, né? E quais são as complicações dessa hiperglicemia? Primeiro, a cetoacidose diabética, aquela que eu falei que, para a gente estabilizar esse paciente, na maior parte das vezes, a gente vai precisar instalar, entubar ele, colocar na ventilação mecânica. A gente pode ter o coma diabético também, que é outra complicação gravíssima, e nem todos os pacientes saem do coma. A gente pode ter amputação, a gente pode ter aterosclerose, hipertensão, retinopatia, nefropatia, neuropatia, tá? Várias outras situações, tá? Que advêm dessa situação, tá? Assim, e a gente sabe que todas muito comprometedoras, tá? A questão da retinopatia, gente, ela é tão grave, tá? Que a gente vai ter situação que o paciente chega para a gente falando assim,
Ah, enfermeira, eu ontem estava enxergando, aí eu amanheci hoje e não estou enxergando, eu não sei o que aconteceu. Qualquer doença na retina, turma, é muito difícil de ser tratado. Desde um simples descolamento de retina, que vai ser um tratamento para o resto da vida, a gente ainda não tem um tratamento eficaz, quanto uma retinopatia diabética, ela faz uma lesão na retina, que não tem mais volta, não existe correção para isso. Então, o paciente vai ficar cego, completamente cego. E, às vezes, ele chega no hospital para a gente somente referindo isso. Só que ele já está com insuficiência renal, ele já está com um problema vascular severo, às vezes ele já está com aquela lesão, né? Aquela necrose de dedo de pé, às vezes já está necrose do pé inteiro, tá? Já está com edema super importante, mas ele só procurou assistência médica por conta da visão. Tá? E a gente vai ter que falar para ele, vai perguntar quando ele vai voltar a enxergar, achando que ele vai conseguir recuperar a visão. Então, assim, é uma situação muito difícil. Eu vivenciei uma situação dessa com um paciente de 15 anos, gente, que chegou para mim, eu trabalhava na hemodiálise, e ele foi dialisar, tá? A pressão dele era tão alta, tá? Que a gente não conseguia aferir a máxima. E esse paciente já não enxergava mais, e a gente tinha que falar isso para ele. Então, falar que ele ia ser dependente de hemodiálise, falar um monte de coisas, né, que para quem tem 15 anos é bastante difícil de aceitar. E aí, gente, agora a gente saiu do mais glicemia para o menos glicemia, tá? A gente tem a hipoglicemia, tá? Que são aqueles sinais e sintomas, tá? Quando a glicose está abaixo de 60. Então, o paciente pode apresentar tremores, tontura, sudorese intensa, pode reclamar que está com muita fome, cefaleia, palidez, tá? Pode apresentar mudanças bruscas de humor ou de comportamento, tá? Como choro sem motivo aparente, pode apresentar movimentos desajeitados, dificuldade em prestar atenção ou confusão, sensação de formigamento em torno da boca. Tá? Então, turma, aqui em casos mais graves, tá? A gente também vai ter a acetoacidose, tá? Que é uma quantidade excessiva de acetona no sangue, tá? E a gente já vai ter aquele paciente que está apresentando respiração com odor de fruta ou de acetona, tá? E boca seca. Mas quero voltar aqui, tá? E falar para vocês, contar uma história. Eu estava há uns 3 anos lá no metrô, no Rio, na plataforma, esperando o metrô chegar. Tá? Aí, de repente, aquela confusão, que alguém caiu, caiu um rapaz ali onde ficam os trilhos, tá? Mas como não era a hora dele, então conseguiram retirar ele, gente, ele não encostou naquele trilho que é eletrificado, né? E trouxeram ele para cima, e aquela confusão, chamaram os paramédicos lá do metrô, tá? E ele estava acompanhado de um outro rapaz que os dois iam para o trabalho. E aí ninguém sabia, perguntou para o rapaz se ele tinha alguma doença, o rapaz falou que não sabia, que nunca tinha tido nada disso, tá? E ele desmaiado lá no chão. E nessa confusão, apareceu uma senhorinha já, bastante idade, uns 70 anos por aí, e ela falou, isso aí, eu já tive isso, eu caí na rua também, me socorreram, foi porque a minha glicose baixou muito, eu sou diabética, e ela baixou muito. Aí colocaram uma bala na minha língua, e aí eu melhorei. Aí sempre tem alguém com alguma bala, fizeram isso, né? Enquanto o pessoal paramédico foi lá buscar o aparelhinho do hemoglucoteste, e ele estava com 28 de glicose, gente. Então, a gente acaba perdendo o paciente também pelo quadro de hipoglicemia, tá? Porque, às vezes, ia ficar tentando algum atendimento ali, tá? Que, sem suporte, né? Então, até chegar SAMU para levar para o hospital, a gente acaba perdendo o paciente. E também, turma, com paciente que está internado,
na enfermaria, no quarto, a gente tem que estar observando esse paciente, porque ele também pode fazer um quadro de hipoglicemia aguda e evoluir para o óbito, tá? Porque ninguém presenciou, tá? Primeiro quadro que chama muita atenção da gente, que o paciente ainda está conversando, é que ele apresenta uma sudorese, que a roupa dele fica toda colada no corpo. Então, ele está conversando já com dispneia, com dificuldade, que é aquela sudorese intensa, tá? Então, a gente tem que correr, tá? A gente faz logo o hemoglucoteste para ver quanto tá. Se a gente tiver médico perto, tá? Que dê para a gente chamar rapidinho, senão a gente coloca logo um soro glicosado para tentar estabilizar. Se tiver algum açuquinha, alguma coisa, a gente pode colocar sublingual, tá? Para o paciente estar respondendo para sair daquele quadro até que o médico chegue, tá? Então, aqui eu vou fazer uma pergunta, gente. Qual situação, tá? Vocês acham que corre mais risco, tá? Na hiperglicemia ou na hipoglicemia? Eu acho que é na hipo. Porque sem glicose, os neurônios funcionam à base de glicose, tudo funciona à base de glicose. Sem glicose no sangue, tudo para de funcionar. Natália, a gente está muito acostumada a ouvir falar assim, ai, nossa, né? Meu vizinho foi lá porque já estava em coma, né? Meu vizinho, nossa, estava com 470 de glicose. Nós, né, vamos falar assim, o povo, ele valoriza muito a questão da glicemia alta, né? Então, tem aquele olhar maior para a glicemia alta. Quanto mais alta, mais status você tem, né? Eu brinco sempre, tá? E aí, não valoriza a hipoglicemia. E aí, depois, conversando com aquele amigo, né, desse rapaz do metrô, ele falou que saíram de casa atrasado, que não tomaram café. Eles iam tomar café quando chegasse lá no trabalho. Então, quer dizer, imagina, essa glicose deve ter diminuído a noite inteira, né? De manhã ele não comeu nada, então continuou no metabolismo, provavelmente atrasados, né? Correndo, já todo o sistema envolvido, né? E aquilo foi caindo, até chegar numa situação insuportável. E, vou falar outra coisa, para esses pacientes diabéticos, a hiperglicemia, eles conseguem ter um domínio. Eu tenho uma vizinha aqui que ela faz 500 e pouco, e está ótima. Eu com uma vontade de dar uma vassourada nela, e ela chega aqui, ótima. Eu falo assim comigo, não, eu tomei 2 copos de Coca-Cola, mas que coisa. Eu acho que você deveria ter tomado o litro todo. E convive em perfeita harmonia, gente. Sabe a história do hipertenso, que quando você dá um antihipertensivo, fica bobão, não faz mais nada, fica dopado, né, prostrado, porque não está acostumado a conviver com a pressão normal, né, porque pressão baixa nunca vai ter, né? Então, gente, o nosso organismo, ele consegue se adaptar muito com a elevação, né, das coisas, elevação da pressão, elevação da glicose, só mesmo quando chega no estágio, né, que não tem mais como dar jeito, que a ureia tomou conta, aí fez uma cetoacidose, e acetona para tudo que é lado, tá? Ou então, quando já está numa fase muito aguda, né, que é a questão do coma mesmo, tá? Aí ele já não consegue mais dominar, mas normalmente é a questão do grande hipertenso, né? Ele convive com aquela hipertensão, não toma o remédio, não quer se tratar, nega a hipertensão, diz que foi só um aborrecimento, que deu uma dor de cabeça, né? Faz um AVC hemorrágico, entende? E tem toda essa dificuldade. E tem uma dificuldade muito grande de conviver com a pressão normal. Meu pai foi sempre um grande hipertenso, tá? Meu pai tinha pressão assim, 26/15, por 18, e era assaltante de geladeira, era assim, uma coisa horrível, sabe? Ficou com insuficiência renal crônica, 15 anos de tratamento conservador, porque não quis fazer hemodiálise, entende? Assim, um quadro daqueles assim, horroroso. Meu pai já era hipertenso de jovem, com 25 anos ele já era hipertenso. E não tomava medicamento, falava isso, passava mal com medicamento, que a pressão ficava baixa demais. Então, você vê que o quanto é difícil, né, a gente estar lidando com essas pessoas, e até, eu digo para vocês, muitos de nós aqui da turma pode até ser diabético, ser hipertenso,
e também ter esse comportamento, achar que agora ainda não precisa, vou fazer o tratamento mais tarde. Nós temos esse comportamento, nós não nos preocupamos muito com a nossa saúde e a doença vai tomando conta. Mas vou voltar para lá, tá? Para a questão da hipoglicemia, então, gente, a gente tem que ter um olhar, aquela questão da observação mesmo, milagres, como é que o paciente está, se ele está legal, tá? Às vezes ele fala, né, comenta, já está assim, dispineico, já não está nem enxergando direito a gente, são os sinais muito clássicos da hipoglicemia, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, turma? Professora, Oi. então, a minha mãe ela é diabética de anos, né? O que acontece? Se o açúcar dela ficar igual ou menor que 100, ela passa muito mal. Ela fica enfraquecida, ela faz sudorese, ela parece que vai assim, né, desmaiar. Eu falo até com a Natália. Ontem, por exemplo, ela passou mal, ela foi no banheiro na hora da aula. Aí eu fui com ela, chegou lá, ela falou, ai, Débora. Quando ela falou assim, ai, Débora, ela já estava pálida, parecia que ela ia ter uma 5. Aí eu fui ver a glicemia 100. Aí eu tive que dar um copinho com açúcar, porque ela fica bem até 200, tipo assim, 180, 200 e pouco. Se for menos, ela passa muito mal. Agora você vê, a gente não pode classificar isso como uma hipoglicemia, pode? Não podemos, né? Mas a questão do organismo dela se adaptar. Mas você falar que com 200 ela está bem, né? Olha, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque você não pode deixar ela passar de 200. Porque... Não, ela verifica a glicemia de manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite, justamente para tentar ter esse controle. Porque o que aconteceu? Infelizmente, ela perdeu a vista por retinopatia diabética. Então, uma vista ela não tem mais e a outra ela tem muito pouco. E aí mexeu muito com ela, essa perda da visão, ela não aceita muito até hoje. E aí, a partir dessa perda, ela começou a se cuidar melhor. Infelizmente, já foi após uma coisa ruim, foi tarde. Ela fala isso, sabe? E ela briga muito comigo. Ela fala, Débora, não seja como eu, se cuida agora, porque eu descobri depois que meu pai faleceu. Eu sempre fui obesa, eu tive 2 gestações, nunca tive diabetes. Meu pai morreu, eu fiquei diabética. E eu falo com a Natália, às vezes eu estou super bem. Se eu passar mal, professora, eu posso ver que o açúcar está um pouco normal. Ele normal, eu passo mal. Eu sinto uma coisa insuportável no corpo. Mas o problema é que a sua mãe vai se acostumando com essa glicose, que ela vai subindo lentamente, e da mesma forma que a minha vizinha, ela tem o hipoglicemia antioral, mas ela não faz efeito mais para ela, tem que usar insulina. Minha mãe insulina. O receio é que o nosso organismo ele vai se adaptando. Mesma coisa a questão da pressão alta, né? Ele vai se adaptando. Só que assim, o que está acontecendo lá? Aí um dia a gente tem uma emoção forte, né? Rompe um vaso aqui, né? Pode ser um AVC hemorrágico, o mesmo esquema de grande proporção. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, porque eu só respondo quando a pressão está mais alta, mas isso não é o comum. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque 200 já é bastante elevado, já é o dobro. E ela já fez essa lesão ocular, né? Então, ela pode, daqui a pouco, fazer uma lesão renal, ter que ser submetida a um procedimento de hemodiálise, de alguma coisa, tem que ficar tomando conta mesmo. Tá? Bom, então a gente já falou um pouquinho da hiper e da hipoglicemia, né? Falei também dessa questão dos sintomas mais graves, tá? E aqui, tá? Falar um pouquinho sobre diabetes insípido, tá, turma? Só lembrar para vocês que questão de concurso, tá? Adora colocar, tá? Essas questões de diabetes insípido, tá? Para dar uma diferença, tá? Então, é um distúrbio metabólico, né, que é causado pela deficiência ou incapacidade de secretar vasopressina, tá?
Pode começar na infância, às vezes de forma bem silenciosa, né, como essas doenças são silenciosas, tá? Ou nos primeiros anos da vida adulta, tá? É mais comum em homens do que em mulheres, tá? Os sintomas, tá? Principal, tá? É a sede, tá? E produção de urina excessiva, tá? Então, assim, urina toda hora, tá? Tem algumas complicações, tá? Bastante importantes, tá? Em relação a apresentar hipovolemia, hiperosmolaridade, mas aí tem a ver com comprometimento da função renal, problemas circulatórios, lesões cerebrais, perda da consciência, infecções, tem uma tendência grande à infecção, distensão vesical e hidronefrose por conta dessa sede excessiva, e aí produz urina toda hora, tá? Então, a bexiga vai ficando muito cheia, faz essa distensão vesical, lesão do sistema nervoso central, tá? Então, são, assim, complicações que a gente tenta, de toda forma, né, minimizar, e acho que ainda não surgiram, a gente tenta evitar, tá? Para que o paciente não tenha um quadro tão agravante, tá? É uma doença que a gente não utiliza insulina, tá? O tratamento, tá? Aqui embaixo é a administração só de vasopressina por via subcutânea, tá? Aí eu coloquei aqui principalmente após as neurocirurgias, tá? A gente faz um protocolo que existe, tá? A gente tem alguns exames, tá? Que já mostram, tá? Que esse paciente tem uma tendência a esse tipo de diabetes, tá? Um simples exame de EAS, tá? Onde a gente vai avaliar a osmolaridade, que é um item que faz parte do EAS, tá? A gente já pode começar a explorar melhor essa possibilidade, tá? Então, ele vai ter, tá? Uma osmolaridade urinária abaixo de 200, uma osmolaridade sérica acima de 300, tá? Então, aqui não vou deixar, não vai precisar vocês gravarem isso, tá? Esses valores, porque a gente não vai ter esse tipo de paciente com tanta frequência. Mas caso vocês tenham, vale a pena dar uma lidinha, vale a pena a gente estar discutindo, porque tanto para a equipe de enfermagem quanto para a equipe médica, tá? Não é comum. Então, vale a pena, se o hospital que vocês atuam tiverem um round, tá? Essa dinâmica, então vale a pena a gente estar participando até para aprender um pouco mais, né? E cada paciente também apresenta um quadro diferente. Então, assim, essa participação, ela se torna muito importante, turma. E, assim, eu super valorizo isso, porque é um grande aprendizado. Então, nessa criança, professora, nós fazíamos administração de água, bastante água destilada. Nossa! Assim, eu entendia que como se fosse para ser um diluente dissolvente. Isso. Aí nós fazíamos água intravenosa. Então, assim, é um tipo de diabetes que lá no meu hospital a gente tem um setor muito grande de neurocirurgia, né? Então, tem todo esse protocolo, né, para ser feito antes da cirurgia, durante a cirurgia, exatamente para o paciente não desenvolver uma diabetes insípido. Só que, assim, há pouco tempo, eu passei lá, vai ter uns 8 meses, aí tinha um paciente gravíssimo, não estava respondendo ao protocolo, estava muito grave, já com um quadro bem típico, e aí a equipe médica falou que não tinha mais nada para fazer, já estavam fazendo muita vasopressina, né? Já tinham até passado do que é recomendado, mas que ele não estava respondendo. Tem situação que o paciente não responde, tá? Turma, agora a gente vai falar um pouquinho sobre insulina, tá? Insulina é um caso sério, tá? Então, a gente tem alguns tipos de insulina, eu trouxe aqui 5 tipos, tá? Então, a gente classifica pela ação dessa insulina, tá? Então, a gente vai ter insulina, tá? Que ela vai ter uma ação rápida, então a pessoa chega lá com uma glicemia muito alta, a gente vai precisar fazer uma insulina que tem uma resposta imediata, né? Na tentativa de diminuir essa glicemia no sangue do paciente, tá? Então, todas as insulinas, elas vão estar relacionadas, tá? Com o tempo de duração de ação dela no nosso organismo.
A gente tem a de ação rápida, tá? É aquela que o paciente chegou com 400 e pouco, tá quase em coma, não está respondendo, tá? Então, ela tem um início de 10 a 15 minutos, tá, de ação, tá? A gente administra, ela começa a fazer ação logo em 10 a 15 minutos, tá? No máximo 1 hora. Por que a gente coloca máximo? Turma, cada organismo é um organismo. Então, no meu pode reagir com 20 minutos, no da Débora pode reagir com 5 minutos, tá? O da Júlia pode responder com 40 minutos. Cada organismo vai responder de uma maneira, tá? Mas ela é rápida, mas ela tem uma duração curta, só de 3 horas. Então, turma, se eu administrei uma dose, tá? Verifiquei o hemoglucoteste daqui a 1 hora, tá? Diminuiu só um pouquinho, tá? Aí daqui a 2 ou 3 horas eu verifico de novo, diminuiu bem pouquinho, tá? O que eu vou precisar fazer, turma? O drip. Não deu para ouvir, não, Débora. Não deu para ouvir. O drip de insulina. Tá, drip de insulina, tá? Se o paciente está respondendo, chegou com 450, aí eu fiz essa dose, foi para 420, reduziu muito pouco, né? Então, daqui a 3 horas, eu vou precisar fazer uma outra dose, tá? Tem equipe médica que opta pelo drip. O que é um drip, gente? É um valor maior, tá, de insulina, tá? Que a gente faz diluído, e aí ele vai ficar infundindo, tá, direto, tá? Até normalizar essa hiperglicemia, tá? Ela tem uma redução rápida do nível de glicose, mas é como eu falei, nem sempre é tão rápida assim. Da mesma forma que a gente tem a pressão alta, e às vezes a gente faz o antihipertensivo, aquele do melhor que tem, e aí vou dar minha experiência de centro cirúrgico, né? Chegam lá os velhinhos para fazer catarata, aí o vovozinho lá está com 220, com 110 de pressão, tá? Ficou super nervoso, porque ia finalmente operar, voltar a enxergar, fez esse pico hipertensivo, né? Então, o que acontece? A gente dá um antihipertensivo para ele não perder o dia, para ele não perder a cirurgia que ele tanto desejava, né? A gente faz o antihipertensivo para ver se ele reduz a pressão, e aí a gente vai lá daqui a pouco, daqui a 1 hora ou 2 horas, né? Aí a pressão saiu, tá, de 210 por 110, foi de mínimo para 100. A gente não pode operar ainda, gente. Então, a gente faz outro antihipertensivo, e assim vai, ele não responde, aí a gente opta por fazer um diazepam. Vamos fazer um tranquilizante, né, para ver se ele consegue dar uma melhorada, tá? Então, às vezes, ele responde ao tranquilizante, né, junto com o antihipertensivo, e aí a gente consegue estabilizar isso, tá? E da mesma forma, tá? Da mesma forma que a gente faz no diabético, na insulina. Deixa eu botar aqui. A gente faz a insulina, se ele não responder, a gente faz de novo, só que chega uma hora que ele não vai mais responder a essa. A gente vai precisar, tá, trocar de insulina ou fazer uma outra insulina, tá? Por isso que eu falo que é um tratamento chato, porque você tem que estar ali acompanhando lado a lado para ver como vai ser a reação do paciente. Aí, depois, a gente tem a insulina de ação curta, tá? Então, se eu chego com o paciente com uma glicemia muito alta, eu não vou poder usar essa de ação curta, não é, turma? Ela só começa a fazer a ação, tá? O início dela com 30 minutos a 1 hora, no máximo de 2 a 3 horas. Se eu tenho um paciente que vai vai responder daqui a 2 horas, essa glicemia dele vai continuar subindo até, tá, começar a fazer. Aí sobe mais, a insulina que eu fiz acaba sendo pouca. Mas, diferente da rápida, que tem só 3 horas de duração, essa aqui tem de 4 a 6 horas. Então, ela dura um pouco mais, tá?
O ideal é administrar 20 a 30 minutos antes das refeições, tá? Pode ser tomada isolada ou combinada com a de ação mais longa, tá? Turma, nada disso, tá? Está diretamente relacionada à equipe de enfermagem, visto que isso aí é uma prescrição médica. Só que somos nós que vamos ficar com esse paciente, né? Somos nós que vamos avaliar, né, a todo momento como é que está a glicemia dele. Então, é importante que nós saibamos, tá, como está sendo feito, como esse paciente está sendo tratado. A gente também tem essa de ação intermediária, que ela tem início, né, de 2 a 4 horas, tá? No máximo de 6 a 12 horas, tá? Muito tempo, tá? Mas ela tem uma duração no organismo de 16 a 20 horas, né? Quase um dia, tá? Pode ser administrada depois do alimento ou em jejum, cada médico tem uma recomendação, tá? É aquela que a gente chama de NPH, tá? Essas 3 turmas, a gente vai encontrar disponível, tá? No nosso ambiente hospitalar. A 4ª e a 5ª, a gente não vai encontrar com tanta facilidade, tá? A gente tem essa 4ª, que é a ação longa, ela só começa a fazer início de 6 a 8 horas, tá? Mas ela tem uma duração de 20 a 30 horas. Então, o paciente pode usar uma por dia e ter uma boa resposta, tá? Porque vai durar 24 horas, tá? Usada para controlar o nível de glicose em jejum, tá? É chamada ultralenta, tá? E a 5ª, tá? Ação muito longa, tá? Ela tem início em 1 hora, tá? Mas é contínuo, não tem máxima, ela vai estar sempre atuando. Tem uma duração também de 24 horas, tá? E é usada para dose basal, faz uma única dose, tá? A gente tem no mercado essa Glargine, tá? Não sei se já tem outras, tá? Mas tanto a 4ª quanto a 5ª, gente, elas são insulinas que têm um custo muito elevado, tá? Então, a gente pode ver essas insulinas, tá? Mais no hospital da rede privada, que às vezes a família até leva, tá? Que o hospital não compra esse tipo, tá? Mas a família leva e acaba utilizando, tá? Mas tem aí uma que custa caríssimo, há pouco tempo eu vi, estava na faixa de R$3.000, tá, gente? Então, não é pouca coisa não, tá? Mas tem gente que importa dos Estados Unidos, tá? E acaba utilizando. Aqui, gente, quero falar com vocês agora, tá? Sobre atenção aqui, tá? Importante ler cuidadosamente o rótulo da insulina, certificando-se do tipo correto de insulina a ser administrado, evitando confundir os diversos tipos de insulina e, consequentemente, sua ação. Tá? Lembrando, gente, que quando a gente está na rede pública, a gente acaba comprando, às vezes, o produto, a insulina, tanto a regular quanto a NPH do mesmo fabricante. Então, às vezes, a embalagem, né, o frasquinho é muito semelhante, tá? Então, a gente fica muito preso, às vezes, ao rótulo. Ah, a amarela é isso, a azul é aquela, tá? A gente não tem que se apegar à cor, porque, às vezes, a gente muda de fornecedor, a gente já está com outro laboratório, a gente não percebeu isso, a gente está presa somente à cor. Então, atenção para isso. Atenção maior, gente, na prescrição. Como nós vamos interpretar a prescrição da insulina. Vou contar um caso que aconteceu lá no Alcides, tá? Já tem uns 3 anos, uma paciente diabética, assim, daquelas descontrolada, tá? E essa paciente ficou super estável, tá? Respondeu bem ao tratamento, e ela ficou com uma dose de insulina bem baixa, mais de manutenção, tá? Então, o que aconteceu? Essa paciente, alguns dias da semana, ela gravava o quadro que ela quase morria, gente. Ela fazia uma hipoglicemia que devia estar lá 10 de glicemia, uma coisa fora do comum, tá? Então, começou a tentar ver, a gente sabia que tinha um erro aí que estava acontecendo, a gente não conseguia identificar, tá? Perguntava para todo mundo sabe dizer que tinha feito
certo? Aí, por fim, resolveram fazer o seguinte, tá? A supervisora resolveu passar por todos os plantões, tá? E aí chamou um por um, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, todos os envolvidos, tá? No preparo e administração, tá? Daí ela dava um frasco, né, com alguma solução lá e uma seringa de insulina e pedia para a pessoa aspirar a quantidade que estava prescrita. Gente, olha só, foi assim que a gente conseguiu identificar o erro. A prescrição era 4 unidades. Um profissional estava fazendo 40. Tá? Então, ele não entendeu, ele não conseguiu se entender na seringa. Ele não sabia ler, né, professor? Ele não sabia, ele teve, assim, todas as dificuldades que até hoje a gente faz um comentário sobre isso, que foi, assim, uma coisa que ele interpretou e parece que levou aquilo para dentro dele, que ele não conseguia se livrar daquilo. Nem assim para perguntar, sabia que a paciente estava apresentando essa confusão, podia até falar, gente, será que eu estou fazendo errado? Porque quantas vezes, né, a gente faz isso, né? Eu trabalhei numa clínica particular há muitos anos, gente, que todo técnico, quando ia administrar a medicação, levava todo o frasquinho, a ampolinha quebrada que ele usou, tá? Porque no caso de dúvida, não, deixa eu, olha, foi esse mesmo que eu usei, tá aqui a ampola quebradinha, porque depois que a gente joga fora, a gente pode ter aspirado uma coisa errada. É igual parada cardíaca 3 horas da manhã. Você já vai sonado, né? Naquela confusão, aí pede atropina, adrenalina, aquela ampolinha de atropina, adrenalina pequenininha, né? E aquela confusão de aspirar. Você pode aspirar uma coisa errada, gente. Nós não estamos imunes dessa situação. O erro, ele pode acontecer, tá? Mas a gente também tem que despertar na gente essa questão da gente observar se foi a gente. Então, por isso que acontecia esporadicamente, só quando ela estava de plantão e quando era ela que estava na escala do preparo de medicamento que acontecia isso. E aí a paciente, você vê, para 4, recebia 40, 10 vezes mais o que está prescrito, ela fazia uma hipotensão dos horrores. Então, assim, a gente tem que ter toda a atenção, gente, olhar aquela seringa, às vezes está faltando seringa de insulina, aí é uma dificuldade, porque a gente não tem como substituir por outra seringa, porque a seringa de 3 ml, ela não vai dar, tá, aquele valor tão pequeno. Se um paciente, uma seringa de insulina cheia, tem quantos ml, turma? 1. Quem sabe? 1 ml. 1 ml, tá? Então, se 1 ml é igual a 100 unidades, tá? Se está prescrito 50 unidades, tá? Vai ser meio ml. Meio ml eu até consigo fazer numa seringa de 3, tá? Mas se eu tenho uma quantidade de 10 unidades, eu não vou conseguir fazer. Porque a seringa de 3, ela não vai me dar essa divisão tão milimetrada, não é verdade? Então, eu vou precisar da seringa. Não adianta a gente tentar fazer milagre e achar lá, né? Vai dividindo aqueles risquinhos ali para chegar a um valor que a gente acha que pode ser aqui, tá? Então, a gente tem que ter muita, muita, muita atenção, gente, porque a insulina salva vidas, mas ela também pode matar, tá? Mas sabe o que acontece, professora? Eu já peguei vários profissionais que, igual a senhora falou, que eles não conseguem identificar a diferença de unidade para ml, entendeu? Isso. Aí eles fazem, na cabeça deles, eles acham que, por exemplo, como a senhora falou, porque em pediatria a gente usa dosagem muito pequena. Então, por exemplo, são, às vezes, 2 unidades, entendeu? Aí, uma vez uma colega fez errado também. Eu não lembro a unidade, mas, tipo assim, vamos supor, era 3 unidades, ela fez 30. Então, assim, pode matar a criança entre coma. Exatamente. Mas nem sabe o que foi. O problema é isso, não é a leitura, né? É que eles não sabem utilizar a graduação de unidade.
da seringa. Exatamente. E outra coisa, Infelizmente. igual a seringa, por exemplo, professora, a senhora tem uma seringa, às vezes, de 5, por exemplo, ou de 10, que ela é graduada e cada pauzinho equivale a 0,1. Tem outras que equivale a 0,2. Isso, Então, na graduação da seringa. Infelizmente, exatamente. erra. Muita gente erra. Muita gente mesmo. Aqui, gente, ó, o hemoglucoteste, tá? Da hemoglucoteste, quero falar também com vocês o seguinte, turma. Hoje a gente tem no mercado uma infinidade de modelos de aparelho, tá? No meu tempo, quando eu comecei, né, nos primórdios, né, a gente tinha só umas 2 marcas, e as fitinhas podiam ser compartilhadas. Hoje, para cada marca, a gente tem um tipo de fita. Hoje, a gente tem código de barra nas fitas, então, uma não encaixa no aparelho do outro, uma confusão generalizada. Na rede pública, a gente compra por licitação, então, hoje chega uma marca, amanhã chega outra marca, então, acaba a fita da sua, você não pode ir lá pegar emprestado quando a sua colega. Antigamente, a gente compartilhava isso, acabou a minha fita aqui, eu vou pegar lá na maternidade, que quase não usa, tá? Hoje a gente vive uma dificuldade muito grande, tá? Em termos de compartilhamento, quando falta material para isso. Outra coisa importante, turma, cada aparelhinho vai funcionar de uma maneira, tá? Então, a gente vai ter o aparelhinho X, manda primeiro você fazer lá regular o aparelhinho direitinho, né? Aí depois você fura o dedo, você pega o sanguinho lá. Tem outros que você primeiro tem que colocar a fitinha no aparelho e depois encostar a fitinha já com o aparelho no sangue. Cada um vai funcionar de uma maneira. Então, como eu faço, tá? Eu trabalho em setor que eu não faço quase hemoglucoteste. Então, quando eu preciso, tá? Eu sempre pergunto, ou se eu chegar no setor que faz muito e eu precisar fazer, eu vou perguntar, gente, como é que faz aqui nesse aparelhinho, tá? Peço ajuda para os universitários, para as pessoas que estão utilizando o aparelho, não é verdade? Porque eu não gostaria de ser furado 2 vezes, porque o diabético, tá? Quando ele tem que fazer o glucoteste 4 vezes por dia, gente, não vou mentir para vocês não, mas as pontinhas dos dedos, tá? Ficam acabadas, hiperdolorosas, tá? Então, a gente também tem que ter assim, um respeito, né? Um cuidado, que eu não gostaria de ser furada 2 vezes, porque furei e não sabia que eu não precisava, eu só tinha que encostar quando a fitinha já estivesse encaixada no aparelho, essas coisas todas, tá? Então, a gente primeiro pergunta, tá? Para não fazer errado, porque são vários modelos e cada um funciona de uma maneira, tá? Outra coisa, tá? Tem lugar que a gente vai usar a lancetinha, tá? Aquela que faz o furinho, tá? Tem lugar que não tem a lancetinha, a gente vai ter que furar com uma agulha, tá? Não usem nunca a agulha de insulina, tá, gente? Usem uma agulha mais calibrosa. Eu gosto de usar por 8, 25 por 8, 30. Professora, mas a senhora dá um furão no paciente? Não, gente, eu dou um furo que saia sangue suficiente, porque essas pontinhas do dedo, elas já estão ficando quase necrosadas de tanta furada que a gente dá. Imagina 4 furadas por dia, tá? Então, se eu faço um furinho muito pequeno, eu corro o risco, mesmo fazendo maior expressão, de sair pouco sangue, e esse pouco vai ser insuficiente para eu impregnar a fita. Então, eu vou precisar fazer outro furo, tá? Ainda mais quando o paciente é idoso, muito magrinho, aí tem aquelas pontinhas do dedo fininha, quase não sai sangue. Quase não sai sangue, a gente fica lá querendo fazer milagre, mesma coisa em criança, tá? Quem trabalha em criança sabe o quanto é difícil colher uma gasometria arterial, você fica lá fazendo sangria para cair uma gota de sangue arterial, porque se você pegar um neonato de 600, 700 gramas, é um pouquinho de sangue que tem. 10 ml é quase a volemia toda dele. Então, realmente, né, a gente, quando pensa assim, né, isso é muito até estranho, né? Você trabalha num lugar com adulto, aí o seu outro lugar é criança, né? Aí você tem uma pessoa de 90 quilos, aí chega lá que você tem uma de 900 gramas, né? E aí, assim, coisas totalmente diferentes. Você errou na medicação, diluiu demais, no adulto, ótimo, sem problemas,
tá? Na criança, se você diluir demais, não passa na rede, na punção, na rede venosa, não passa, porque não comporta. Então, tudo isso é diferente. Então, a gente tem o hemoglucoteste, aqui mostrando tá, o valor. Aqui, tá? Vem nessa caixinha bonitinha, tá? Que é sempre motivo de grandes confusões, motivo até de polícia, tá, turma? Porque isso tem que ficar guardado, as 7 chaves, tá? Eu tenho horror quando essa guarda tem que ficar com o enfermeiro, tá? E a gente tem que dar conta disso, passar plantão com isso, é assim, uma coisa bastante desagradável mesmo, que a gente não estudou tanto tempo para ficar tomando conta de material, tá? Mas é sempre muito complicado, quando some tem que pagar e por aí vai. Então, quando você chegar na unidade, pergunta como funciona, para saber tudo direitinho. Aqui a gente tem a seringa de insulina, tá, gente? Mostrando para vocês, tá? Toda essa divisão, né? Essa graduação que ela tem, tá? Que vai até 100 unidades. Algumas, tá? Já vem com agulha, outras vêm sem agulhas, cada um depende do que o hospital está comprando. A gente tem outros modelos também, tá? E outra coisa também, gente, que eu tenho que falar, tá? Alguém já ouviu falar em lipodistrofia? Já. Fala, Natália, sobre o que você acha. Mesmo, mais ou menos assim. É a destruição daquela parte do tecido, onde você, no caso da diabetes, tanto furar no mesmo lugar, ele fica mais fibroso, né? Aí não passa mais. No caso da seringa de insulina, que é muito fininha, ela já não passa mais, a medicação já não faz efeito direito. Diminui a absorção, leva quase 24 horas para absorver. Então, a gente acha que a insulina está fazendo efeito, né? Não está fazendo efeito nenhum. Tá? Então, turma, a gente tem que saber muito, tá? Fazer rodízio na área de aplicação. Mas os pacientes amam, tá? Que a gente vá lá fazer a insulina em qual local, gente? Diz para mim. No braço. O que mais? Outro lugar? É no braço, no abdômen, aqui atrás da nádega. Então, paciente, quando se aplica sozinho, geralmente é na barriga mesmo, no abdômen. Mas, às vezes, eu chego lá para fazer, e aí o paciente fala assim, eu falo assim, onde fizeram no senhor da última vez? Aí ele fala, eu falo assim, eu vou fazer então no outro braço. Ele fala, não pode fazer na barriga, não, eu gosto da barriga. Então, os pacientes desenvolvem muito essa cultura, né, da questão de fazer, né, na região periumbilical, tá? Então, assim, é sempre uma preocupação, porque quando eles vão embora dali, eles vão acabar fazendo, encher ali a região abdominal de insulina, vai fazer uma parede dura, vai fazer uma lipodistrofia total. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse revezamento, explicar para ele que é importante, falar logo que a insulina não vai ser absorvida, que não vai fazer efeito. Tá? Então, o paciente que ele é muito assim apegado ao local de aplicação, a gente tem que ser mais duro com ele, dizer logo que não vai fazer efeito, tá? Porque depois que faz essa lipodistrofia, demora muito tempo até o tecido se recuperar, o subcutâneo fica todo impregnado, fica semi-destruído, né? Fica aquela lesão necrótica dura, né? Ressecada. Então, assim, é uma situação que a gente realmente deve evitar. Aí, gente, eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês já viram esse desenho ou um desenho semelhante, tá? A gente utiliza muito em unidade intensiva e semi-intensiva, onde o paciente faz uso de insulina, né? De forma regular, 4 vezes ao dia, tá? Então, a gente vai fazendo assim, dividindo, tá? E a gente vai escolhendo, tá vendo? Que pode ser por semana ou por dia, tá? Eu utilizo esses bonequinhos, tá? Por dia, tá? Então, cada 24 horas, a gente coloca um bonequinho lá,
E aí a gente rodela os horários, tá? E mostra onde a gente fez. Então, por exemplo, eu fiz no braço às 6 horas, aí o meu colega vai fazer 11 horas, meio-dia, tá? Aí já faz em outro lugar. E aí todo dia essa folhinha é substituída por outra, de forma que a gente possa acompanhar, tá? É uma forma que a gente tem de estar revezando, né, o lugar. Aqui, turma, eu coloquei alguns cuidados, tá? Bem simples, tá? Para a gente ter com os nossos pacientes diabéticos, tá? Primordial, gente, cuidado com os pés, tá? Então, controlar a glicemia, sempre estar verificando, né? Administrar a insulina, revezando os locais de aplicação, identificar sinais de hiper ou de hipoglicemia. Então, gente, quando a gente for colocar isso no plano de cuidados, a gente deve saber se a nossa equipe sabe identificar esses sinais. Então, a gente precisa estar o quê? Capacitando a nossa equipe para isso. Teve alguns alunos, tá? Que eles colocaram no plano de cuidados coisas muito específicas, tá? Então, assim, eu sempre questiono o seguinte, a equipe está capacitada para isso ou ela não sabe? Quando a gente colocar assim, vamos pensar lá na RPA, que botou assim, verificar escala de Aldrete e Krulik. Mas ele sabe o que é isso? Ele sabe o que a escala mostra? Ele sabe o que ele vai ter que avaliar? Então, a gente, se não sabe, a gente vai ter que discorrer sobre o que a gente quer que ele faça. Então, identificar sinais de hiperglicemia. Que sinais que a gente vai botar? Tá? Então, a gente coloca alguns sinais ali que possam identificar. No de hipoglicemia, a mesma coisa. Observar sudorese, essas coisas, torpor, que estão ligadas ao quadro, tá? Controle da pressão arterial, observar alterações visuais, está sempre perguntando para ele se ele está enxergando bem, mostrar para ele alguma foto, mostrar para ele o que é o aparelho de pressão, o esteto, se ele está vendo, tá? Avaliar sinais de disfunção renal, tá? Ver como é que ele está urinando, como é que está essa coloração da urina, e estimular exercício físico para o paciente que está de controle ambulatorial, tá, gente? Quero falar mais sobre o plano de cuidado, gente, que é o que a gente tem que ficar preso, né, para a gente prestar uma assistência adequada. Então, não é só aquele planinho, né? A gente vê o paciente como um todo. A gente sabe que uma grande parte dos diabéticos, tá, já tem aquele pé bastante comprometido, que eu falo que é o pé podre, não é verdade? Que já necrosou os dedos, às vezes já necrosou metade do pé, aí ele amputa os dedos, depois amputa metade do pé, depois amputa o pé, depois amputa a perna na altura do joelho, e assim ele vai amputando, né, de uma forma assim, muito triste. Eu tive um paciente na hemodiálise que ele chegou para mim com as 2 pernas. Em menos de um ano, ele já estava sem as 2 pernas. Eu tinha uma tristeza tão grande, sabe? Quando ele chegava, eu sempre cobria, assim, disfarçava, porque eu me sentia incomodada, porque, assim, eu convivi com ele com as 2 pernas, né? Então, a gente sabe, assim, o que a evolução da doença, né, faz com o paciente. Aí a gente tem que falar para o paciente aceitar, para o paciente pensar que ele podia ter morrido, que é melhor ficar sem as 2 pernas do que morrer, mas será que é melhor para ele? Não é? A gente também tem que respeitar esse entendimento do que ele deseja para ele, né? Às vezes a questão da estética, né, é muito importante, né? Para nós mulheres, quando a gente precisa retirar uma mama, isso pode ser assim, uma coisa muito ruim, né? Então, a gente tem que saber respeitar isso. Então, a gente tem que ter todo o cuidado com os pés, realizar aquele tratamento, fazer aquele curativo, tá avaliando se o curativo que a gente está fazendo está tendo uma resposta positiva, e aí eu sempre falo de NOC, né, que é a questão de estar avaliando o que a gente está fazendo. Poxa, eu estou fazendo curativo 1 semana com esse produto aqui, mas não vejo melhor. O que a gente precisa fazer? Insistir no produto ou trocar de produto, turma? Trocar, né? Trocar, né? Porque às vezes o paciente não reagiu. Aquele produto pode ser o melhor que tem hoje no mercado, mas para aquele paciente não reagiu. Entende? Então, a gente tem que estar, senão a gente vai fazer curativo em cima de curativo e a lesão vai continuar a mesma, até piorar.
Tá? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. A gente tem que pensar que esse paciente que é diabético, ele pode também ser portador de uma hipertensão. A gente tem que estar acompanhando o paciente como um todo. Se ele está precisando de elevar membros inferiores, né? Se ele está precisando ficar com a cabeceira, né, um pouco elevado, não deixar ele só decúbito dorsal, fazer mudança de decúbito. Quem é esse meu paciente? É aquele que é mais acamado, ou é aquele que deambula, não é verdade? Então, eu tenho que pensar em todas essas coisas. Por isso que plano de cuidados não dá para a gente copiar muito, porque, às vezes, a Natália está cuidando de um paciente, mas que ele ainda deambula com dificuldade, mas deambula. Daí, a Maria Júlia está cuidando de outro, que ele está acamado, né? Vai precisar de um banho no leito, vai precisar de higiene íntima, todas essas coisas que a gente vai ter que colocar no plano de cuidados, que a gente vai ter que estar ali para prestar assistência para o paciente, tá? Então, assim, não é só aquela assistência do que a gente acha, paciente diabético, isso. Não, é o paciente como um todo, e por isso que eu sempre falo, tem a questão de ser individualizado, né? Porque cada um está apresentando uma coisa. Eu posso ter um pé horrível, né? Aquele curativo que a gente quer ir embora, com aquele odor, aquela pseudomonas toda contaminando, que a gente tem que botar 3 máscaras e quase morre, né? E eu posso ter o outro ali, né, que esteja, poxa, só com uma necrose no dedinho, não é verdade? Então, assim, cada situação vai ser uma situação. Outra coisa, gente, fazer curativo em pé podre não é fácil, não, tá? Tem que estar preparado. Então, eu sempre falo, gente, às vezes a gente fala, não, pode deixar que eu aguento. Já teve aluno, gente, meu, comigo de desmaiar. E eu não vou dizer para vocês que eu amo de paixão, não, porque não é fácil. Eu admiro quem quer fazer estomoterapia, quem quer cuidar de pé podre, essas coisas, aquelas úlceras que você está vendo lá, a coluna do paciente, aquele osso você está vendo, né? Porque não é fácil, gente, porque a gente tem que estar preparada. Quando está com pseudomonas, então, aquele cheiro insuportável, aquela secreção verde, aquela coisa horrível. Tá? Eu sempre falo, gente, coloca 2 máscaras, 3, porque a gente faz uma cara tão feia que se o paciente estivesse olhando a nossa cara, tá? E nem ia querer que a gente estivesse ali, tá? Mas tem que passar Vick, professor. Passa Vick no nariz aqui, ó. E muita bota a gente- máscara. Aí não se sente... É Vick no nariz, bala house preta na boca e 2 máscaras. Às vezes é inconsciente, entende? Às vezes a gente até gosta de fazer o curativo, mas a forma como ele se apresenta para a gente dá vontade de a gente abrir. Exatamente isso, professor. Dá Eu uma amo coisa aí, curativo, fecha mas, ele de novo. mas lá no estágio do curso técnico, eu peguei um que, olha, a enfermeira ainda debochou da minha cara. Ué, tá com nojo? Eu falei, minha filha, não tô com nojo, não, porque eu nunca tinha visto isso. Não, Um gente, cheiro horrível, horrível. horrível. E é involuntário, a minha cara eu não consigo disfarçar, né? Ela dá aquela Eu amarrada falo na hora. sempre, tem que ir logo com a máscara, porque isso a gente não tem controle. Sabe quando alguém fala para a gente assim, conheci logo na sua cara que você não gostou? É a cara que a gente faz, porque aquilo parece que deforma a gente, né? Você quer sorrir, você quer falar uma palavra, mas tu não consegue, entende? Porque assim é uma situação igual melena. Alguém já pegou paciente melenando? Ai, gente, é uma coisa insuportável também, insuportável. Tudo para mim que trata de cheiro, tá? Eu sinto o cheiro, ó, o meu setor de hemodiálise era muito grande, era um salão gigantesco com 30 máquinas. O paciente descia lá no elevador, lá no final do corredor, melenando, eu já sentia ali, tá? Então, todo mundo sabe o que é melena? Eu vou falar, melena é quando o paciente faz hemorragia, tá, por via retal. A gente pode ter hemorragia digestiva, né, que ela pode sair por via oral, tá, ou por via retal. Quando sai por via oral, aquela sangueira por via oral, tá, o estômago encheu de sangue, tá, e ele coloca esse sangue para fora, foi subindo, subindo até sair. Quando sai por via retal, aí, gente, complicou, porque encheu o estômago, em vez de subir, ele vai descer, tá? Só que ele vai fazer o percurso todinho do intestino. E o que ele tiver no intestino, ele vai carregar. Então, aquelas fezes todinha, tá? O Robson está falando para usar o carvão ativado, tá? Vai empurrando aquelas fezes todinha, daqueles 8 metros de intestino, com aquele sangue todinho,
aquele cheiro de sangue podre que já está ali, quando ele sai finalmente, tá? Ele sai com aquele cheiro, gente, mais um cheiro de cair para trás também. Não é pseudomônio, mas é um cheiro que vai lá dentro de você, tá? É horrível também. Eu já peguei paciente assim em home care, que era terminal de câncer, né? Então, acontecia. No final da vida, assim, os últimos plantões foram terríveis para aguentar o cheiro, que era horrível. E turma, e o detalhe, aí você faz aquela higiene, você dá o banho no paciente, normalmente está acamado, né? Você deixa ele perfumadinho, bota talquinho, bota tudo. Quando você bota dá a última fechadinha na fralda, a última fita adesiva, ele faz tudo de novo. Aí você quer se jogar pela janela, tá? Então, assim, não é tão fácil. Aí, às vezes fala que a vida de enfermagem é uma coisa maravilhosa. Não, gente, a gente suporta muitas coisas, tá? Que fazem parte da nossa vida, mas que não são tão fáceis da gente conviver, porque da mesma forma que incomoda as outras pessoas, incomoda a gente também, né? A gente está ali para fazer isso e tudo mais, mas não é fácil, as partes difíceis. Você retirar um fecaloma, um paciente com aquela diarreia infecciosa, que é horrível. Tá? Mas que aula que eu estou dando hoje, né? Vou lá para diabetes, que é melhor, para o nosso plano de cuidados, tá? Está terminando esquisito. Menina, uma sexta-feira, né? Mas estou falando assim... Desabafos da enfermagem. Assim, é o nosso dia a dia também, né? Então, sempre quando eu falo assim, com a minha equipe, eu gosto de revezar sempre nos cuidados, né? Às vezes até o profissional fala, a enfermeira, me deixa com a dona fulano, seu fulano, que eu já estou acostumada. Mas quando tem um paciente assim, eu tento sempre fazer um rodízio para não sobrecarregar, né? Então, é importante que a gente faça isso também, tá, turma? E sempre, assim, planejar um plano de cuidados, assim, bem consciente. A gente também não pode pensar... Aí eu abro lá, vejo plano de cuidado, 30 itens. Aí, quando eu penso assim, no tamanho da minha equipe, ó, gente, mas será que vai dar para fazer 30 itens? A gente também tem que ter essa questão do bom senso. Então, a gente vai o quê? Priorizar, não é verdade? O que é mais importante, tá? Para que aquilo seja feito e que dê tempo para fazer, atender a todo mundo. Senão a gente acaba, por exemplo, um paciente, a gente fazer um banho no leito, o paciente está complicado, está monitorizado, está grave, uma pessoa só não consegue fazer. Então, já vou ter que dispor de 2 colegas, né? Então, alguém vai ficar sem assistência naquela hora porque eu estou puxando aquele colega. Tudo isso a gente também, como enfermeira, a gente tem que estar pensando. Não adianta a gente fazer um plano de cuidados maravilhoso e a gente saber que a nossa equipe não vai dar conta daquilo. Coitado, ele nem chegou na metade, tá? E o plantão já está até acabando, tá? Então, a gente tem que pensar bem nisso. Bom, gente, acho que por hoje está de bom tamanho, né? Assim, é um assunto que a gente já conhece um pouco, então a gente pode estar, assim, planejando bastante coisas em função disso, pensando também que eu posso ter meu paciente hospitalizado, mas também posso estar cuidando dele no ambulatório, e aí no ambulatório eu posso estar orientando ele de outras formas, né? Incentivando ele a fazer exercício, né? Conversando com ele sobre a questão dele não comer muito carboidrato, né? Que não é só o doce, né? Mas, quando ele estiver hospitalizado, a gente já vai focar mais na recuperação dele, né? E não muito nessa questão da prevenção, né, e da manutenção, tá? Mas quando a gente estiver no ambulatório, a gente pode estar investindo nisso que vale muito a pena, tá? A gente tem pouco tempo, o paciente também hoje no hospital, assim que ele melhora, ele vai embora, né? Então, às vezes, a gente, quando volta do plantão, já nem encontra mais o paciente, né? Então, sempre que a gente puder, a gente está fazendo cuidado e conversando com ele, e até mostrando como ele vai fazer, se for um curativo, né? Mostrar para ele, olha, em casa só faz assim, tá? Isso já vai facilitar também que ele tenha menos medo de manusear aquilo ali, porque para ele também é ruim, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse bate-papo. O uso do carvão ativo, quando indicado para lesão, diminui em poucos dias. O uso do odor fétido. Uma parte interessante é destridamento mecânico, feito nas úlceras. Tem coisas maravilhosas, gente. Assim, o único problema, né, é que a gente tem 2 realidades, né?
Às vezes, a gente, na rede pública, tem algumas dificuldades, né? E quem está na rede privada tem acesso a mais algumas coisas, tá? Mas isso não invalida o nosso cuidado. Alguém quer complementar, turma? Eu gostaria de dar uma contribuída aí na parte que a senhora comentou sobre os drippings, né? Na verdade, o dripping de insulina em pacientes de unidade de terapia intensiva, geralmente são pacientes que têm a glicemia vista de 2 em 2 horas, né? É um protocolo do setor. Por que isso? Porque são pacientes que estão com dieta integral, muitas das vezes são suspensas a dieta, muitas das vezes são pacientes que descompensam muito rápido. Por isso é de 2 em 2 horas. Quando um paciente necessita de um drip de insulina, quando o médico observa, né, juntamente, lógico, com a equipe de enfermagem, que o paciente está mantendo muito alto o valor de glicemia, tipo assim, HI, né? Verificou uma vez, deu HI, aquele valor acima de 500, que o aparelho nem conseguiu ler, né? Aí é passado para o médico, é seguido o protocolo, né, de glicemia do setor. Esse protocolo ele já vem na prescrição, todos os pacientes vêm com esse protocolo, né? Tantas unidades de insulina regular para tanto valor de glicemia, né? Enfim, é feito dessa forma. Caso você identifique o LO, um valor acima de 500 de glicemia, em 3 vezes, mesmo fazendo a insulina regular, né, subcutânea, você ainda consegue ver durante 3 horários esse valor alto, não 500, mas até acima de 300, o médico prescreve, né, e determina que a gente entre com um drip de insulina. Esse drip de insulina tem uma diluição de 1 ml de insulina regular para 99 de soro fisiológico. Entra em bomba infusora, né? E o mais interessante aí, esse drip inicia-se, pelo menos na unidade que eu trabalho, em 2 ml por hora, né? Não sei em outras instituições. E inicia-se a 2 ml e você verifica a cada 1 hora. Muda-se daquele negócio de 2 em 2 horas, porque o paciente está com um drip, né? E a cada 1 hora você verifica e anota no balanço do paciente o valor que está a glicemia, e anexo a essa prancheta, ao prontuário do paciente, tem um protocolo de dripping de insulina. Como que é esse protocolo? Esse protocolo te orienta a quantos ml você vai mexer na bomba. Por exemplo, um paciente deu 295 de glicemia. Aí você vai lá no protocolo, né? Aí está lá a seguinte orientação: de 250 a 300, aumentar meio ml, por exemplo. Aí você vai lá na bomba, que está 2 ml, vai lá, pausa ela, bota para 2 ml e meio. Conseguiu entender? Então, assim, tem todo um cuidado para um paciente quando está com drip de insulina, todo um cuidado diferenciado. Pode subir o ml, pode manter ou pode baixar e até mesmo parar a infusão, mantendo a questão da verificação da glicemia de 1 em 1 hora, até que o médico mande suspender definitivamente o drip de insulina, né? E ele se encaixe na prescrição de 2 em 2 horas. Assim, é mais ou menos assim dentro do setor de terapia intensiva. Funciona mais ou menos desse jeito. Eu vou ver, mais tarde eu devo estar de plantão, vou ver se eu consigo postar aí no grupo. Tá. Esse protocolo que eu falei, que eu acho que é interessante para todo mundo ver, vou postar o esquema de insulina, né? Como que é feito, e vou postar também esse protocolo do dripping de insulina em bomba.
aí vocês vão conseguir entender um pouquinho. Qualquer dúvida também pode perguntar, tá bom? Tá Essa é a ótimo, contribuição. Robson. Gente, eu Nada. queria complementar aqui, que eu acho importante, é que vocês viram que o protocolo ele é complexo, né? Então, a gente precisa dominar isso. Então, quando a gente chega novo num setor, tá? Claro que o enfermeiro vai ter todo o cuidado, né, para treinar, para capacitar, mas são várias coisas que às vezes a gente não conhece, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, ficar sempre perto de alguém para ver como é que faz, o que pode acontecer, quais as possíveis dificuldades, porque são coisas muito específicas, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Bom, gente, acho que por hoje é só. Deixa eu ver aqui o negócio aqui, só um minutinho, gente, que eu quero fechar aqui. Então, era isso, gente. A semana que vem eu vou postar a aula lá, tá? Depois, e aí a gente vai se falando, tá? Natália, eu queria pedir para você ficar, pode ser? Para eu falar rapidinho com você? Pode sim. Tá bom, então, pessoal, bom final de semana para vocês, tá? Tchau, Tchau, bom final. tchau. Tchau, Tchau, obrigada. tchau, professora. Bom final de Tchau. semana. Para vocês também.